Olá, turma! Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje, iremos fazer a correção da atividade do dia 13 e eu irei explicar para vocês a atividade dessa semana, que é sobre MMC, mínimo múltiplo comum, e o máximo divisor comum. Na verdade, são conteúdos que nós vimos no início do ano, então é uma revisão para a gente poder trabalhar as operações com números racionais. A primeira questão da atividade anterior, ela tinha um texto onde apareciam números e aí na letra A tá pedindo quais são os números inteiros. Então, quais são os números inteiros que aparecem nesse texto? Então, nós temos o 1, aqui, o 2, né? Nós temos o 1, temos o 2, temos o 1 negativo, o 2 negativo, né? 1 negativo, 2 negativo, então todos esses são inteiros. Na letra B, está perguntando os que estão escritos na forma fracionária. Nós temos dois números escritos na forma fracionária, que é esse e esse. Eles representam um único número porque a gente tem aí uma operação. Então, vocês têm que escrever 1 mais 4 décimo e menos 1 menos 8 décimo. Na letra C, pede os números escritos na forma decimal. Então, quais são os números racionais que nós temos aqui na forma decimal? Nós temos o mais 1,4, decimal são esses aqui que tem vírgula, e menos 1,8. Então, mais 1,4 e menos 1,8, certo? Bem tranquila a questão. Na segunda questão, pede para a gente escrever na forma simplificada. Então, na letra A, eu tenho 3/18. Então, eu tenho que ver qual é o número que divide 3 e 18 ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, o 3 divide por 3 e o 18 também divide por 3. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1 e 18 dividido por 3 dá 6. Pronto, a fração está na forma simplificada. Nós não podemos mais dividi-la. Isso é chamado de fração irredutível. Eu digo que 1/6 é uma fração irredutível, não dá mais para dividir. No B, eu tenho menos 12/15. 12/15 dá para dividir também por 3. Então, negativo de 12 dividido para 3 dá 4 e 15 dividido para 3 dá 5. Pronto, 5 é o número primo e ele só vai dividir por ele mesmo. Então, essa fração ela também se tornou irredutível. Na letra C, nós temos menos 55/66, que só vai dividir aqui por um número e esse número é o 11. Então, vou ficar com negativo de 55 por 11, que dá 5, e 66 dividido por 11, que dá 6. Na terceira questão, eu pedi vocês para escrever na forma decimal, tá? Os números racionais. Então, na letra A, eu teria que pegar o 13, depois no final a gente coloca a gente coloca o sinal. Então, 13 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 4 é 12. Então, se eu pego aqui, ó, 13 e tiro 12, sobra 1. O que eu faço para continuar dividindo? Eu coloco uma vírgula e venho aqui e coloco 0. 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4 é 8. Então, eu venho aqui, ó, 10 tira 8, fica 2. Aí, eu coloco outro 0. 20 dividido para 4 dá 5. E 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20, nada. Então, no 3, a resposta é menos 3,25, tá? Essa é a forma decimal da fração 13/4. Na letra B, essa foi a letra A. Na letra B, nós fazemos da mesma forma. Vamos pegar 1 e dividir por 40. Veja que 1 por 40 vai dar 0, ele é bem menor, né? Para continuar dividindo, eu coloco uma vírgula e coloco um 0. 10 dividido para 4 ainda não dá. Eu coloco um 0 aqui, ó. Se não dá, eu tenho que pôr 0 aqui. E vou colocar outro aqui. Agora, eu tenho 100 dividido para 40. Para facilitar, vocês podem cortar um 0 aqui e um 0 aqui. Então, eu tenho 10 dividido para 4, que dá 2. 2 vezes 4, 8. Então, 10 tira 8, sobra 2, outro 0. 20 dividido para 4 dá 5. E 5 vezes 4, 20 para 20, nada.
Então, na letra B, eu tenho negativo de 0,025. 25 milésimos nesse caso. Pronto. E a letra C, eu tenho que pegar 3 e dividir por 20. Nesse caso, agora ele é positivo. Vai dar 0,30 por 20. Aqui também eu posso cortar o zero, ó, depois que eu acrescento. 3 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Então, 3 tira 2, fica 1. Aqui eu coloco para o zero. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10, nada. Então, a resposta da letra C ficou 0,15. Certo? E agora o 4. O 4 é só para você identificar quais são naturais. Ó, o quarto, você tem que dizer qual que é naturais, qual que é inteiros não naturais, quais que são inteiros não naturais, racionais não inteiros. Pronto. Racionais não inteiros. E os racionais não inteiros. Então, o que vocês vão fazer? Naturais, não tem nenhum, tá? Não tem. Não tem nenhum número natural. Então, não tem nenhum número natural. Inteiros não naturais. Se é inteiro não natural, é porque é negativo. Então, tem o 4 negativo, o 10 negativo. Somente esses dois são inteiros. E racionais não inteiros. Quem são os racionais não inteiros? Opa! Aqui ainda tenho também menos 40 quintos. Porque se eu pegar 40 e dividir por 5, vai dar negativo de 8, que também é inteiro. Então, não inteiros. Quem é não inteiros aí? Eu tenho mais 4 nonos. Se eu pegar 4 e dividir para 9, não vai dar inteiro, vai dar um número com vírgula. E eu tenho negativo de 0,3. Então, esses dois, eles são racionais não inteiros. E na quinta, eu tenho que descobrir quais são as abscissas aí desses pontos. Do ponto S, do ponto B, do ponto C, do ponto A, R, P e M. O M é o mais fácil, porque o M já tá aí, ó, mais 3. Então, vamos lá. Veja que de um número inteiro para outro, a reta ela foi dividida em 3 partes, tá? Então, ela está sendo dividida em 3 partes. Então, ó, aqui eu só tenho uma parte, no B. Então, o B, ele é negativo, né? Que tá pro lado negativo. Negativo de 1/3. O C é simétrico, ó, do outro lado. Então, o C já é o positivo de 1/3. O A já são 2 pedacinhos. Então, o A, 2/3, né? São 2 pedacinhos de 3, então 2/3. Aí, quando a gente vai para o S, que já tá ali, eu tenho, ó, quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Então, eu posso colocar 5/3, ou eu posso colocar também 1 inteiro e 2/3. Por que 1 inteiro e 2/3? Porque aqui é negativo, gente. Esqueci de pôr. Então, por quê? Aqui, ó, aqui eu completo um inteiro. Então, eu tenho um inteiro e mais 2 pedacinhos. Então, eu posso escrever também na forma de número misto. Na R, a mesma coisa, né? A R é o... Não chega a ser oposto. É o P que é o oposto. Então, na R eu também tenho, ó, 1, 2, 3, 4 pedacinhos. Então, o R é 4 pedacinhos de 3. Ou, o que eu posso escrever? 1 inteiro e 1/3. Veja que até 1 eu tenho um inteiro, aí vem mais um pedacinho. E no P, o P é o simétrico aqui do S. Então, o P vai ser negativo de 5/3, ou eu posso escrever também negativo, não positivo. O S que é negativo, ou positivo de 1 e 2/3, ok? Então, essa era a atividade, corrija direitinho aí, tirar as dúvidas de vocês. Hoje, nós vamos estudar o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. São dois conteúdos importantíssimos aí para o cálculo, tá bom? Adição e subtração com frações, é importantíssimo a gente saber disso. Então, vamos começar aqui. Aqui está mostrando na tabela o número de livros encomendados pelas livrarias A, B e C de determinada editora. Aí,
está falando que o encarregado de preparar as encomendas recebeu orientação de colocar o maior número possível de livros em cada pacote. Só que os pacotes, eles têm que ter a mesma quantidade de livros. Então, ele está aqui com 96, 108 e 132. Então, inicialmente, o que é que nós vamos fazer? Ele vai ter que dividir essa quantidade de livros em pacotes. Então, nós vamos ver quais são os divisores. Aqui está os divisores de 96, ó, 96. Os divisores de 96 é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Então, 96 divide por todos esses números. Veja que se eu multiplicar, gente, ó, se eu multiplicar 8 vezes 12 dá 96, 6 vezes 16 dá 96, 4 vezes 24 dá 96, 3 vezes 32 dá 96, 2 vezes 48 também dá 96 e 1 vezes 96 também dá 96. Então, vocês vejam que os divisores, eles são fatores de uma multiplicação cujo resultado é 96, né? O mesmo vai acontecer com 108 e 132. Então, esses são os divisores de 96, de 108 e 132. E aí, vocês notem que alguns números aqui vai aparecer nos dois. Vai aparecer o número 1, né? Vai aparecer o número 2. Vai aparecer também o 3. Os 3 divide também por 3. Vai aparecer o 4. Os 3 divide por 4. Vai aparecer o 6. Ó, os 3 divide por 6. E aí, depois vem o 12, né? Os 3 divide por 2. Depois disso, nós não temos mais divisores comuns. Então, qual é? Todos esses são divisores comuns. Mas qual é o maior deles? Então, o maior deles é o 12, né? O maior desses divisores é o 12. Então, nós falamos que o 12, ele é o máximo divisor comum. E aí, a gente escreve assim, ó, máximo divisor comum de 96, 108 e 132 é igual a 12. Então, ele vai ter que dividir os livros em pacotes com 12 livros. Na próxima página do livro de vocês vão ver como é que vocês fazem para encontrar o MDC e o MMC pela decomposição em fatores primos. Nós já vimos o que são números primos. Vamos lembrar aqui. Números primos, eles só têm 2 divisores, tá? Números primos são aqueles que só têm 2 divisores. Quais são esses 2 divisores? O 1 e ele próprio, tá? O 1 e ele próprio são os divisores dos números primos. Então, quando a gente vai decompor, nós vamos dividir por números primos. Então, quais são os números primos? O número 1, ele não é considerado primo, porque ele vai ter só um divisor, que é ele mesmo. Então, o menor número primo é o 2. É o único par que é primo, é o 2. Então, o menor primo é o 2. Aí, depois do 2, eu tenho o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19. Então, essa aqui é a sequência de números primos. São números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, ó, o 3 dividido para 1 dá 3. E o 3 dividido para 3 dá 1. Então, ele só tem 2 divisores, que é o 1 e ele próprio, que é o 3. Por isso que ele é chamado de número primo. Então, quando a gente vai decompor, a gente divide por números primos. Aí no livro de vocês vão ver aqui os exemplos. Por exemplo, 280, ele é par, então ele divide por 2. Então, eu coloco o divisor aqui. Dividiu por 2 deu 140. 140 dividido por 2 deu 70. 70 dividido por 2 deu 35. E 35 ele só vai dividir por 5. Como ele é ímpar, desculpa, ele vai dividir por... ele não vai dividir por 2. Ele termina em 5, então ele vai dividir por 5. 35 dividido por 5 dá 7, por 7 dá 1. Então, a forma, né, de fatores primos do número 280 é essa aqui. 2 ao cubo vezes 15 vezes 5 vezes 7. Veja que eu tenho 2 3 vezes, o 5 uma vez e o 7 uma vez. Por isso, 2 ao cubo.
Depois fatorou 300. 300 dividido por 2 dá 150, por 2 dá 75, por 3 dá 25. 25 só vai dividir por 5, que dá 5, por 5 dá 1. Então, veja que eu também tenho, ó, 2 vezes 2, eu tenho 2 ao quadrado, vezes 3 e vezes 5 ao quadrado, que eu tenho 5 duas vezes. Aí vocês perguntam, por que que tá de vermelho? Tá de vermelho para mostrar quais são os divisores comuns, né? Quais são esses divisores comuns aqui, os primos comuns, tanto aqui no 280 quanto no 300. Então, o 2 repetiu duas vezes aqui e aqui também. O 5 uma vez aqui e aqui também. Então, esses fatores, quando eu multiplico eles, eu vou encontrar o MDC entre 280 e 300. Então, eu vou pegar 2 ao quadrado, né? Porque nesse aqui apareceu 2 duas vezes, nesse aqui também. 2 ao quadrado vezes 5. E 2 ao quadrado dá 4 vezes 5, 20. Então, o MDC de 4, de 280 e 300 é 20. Aqui já vamos calcular o MDC de 120, 252 e 150. Então, aqui fatorou, ó, 120 por 2, dividido por 2 dá 60, dividido por 2 dá 30, por 2 dá 15. 15 não divide por 2 porque ele é ímpar, vai dividir por 3, dá 5, por 5 dá 1. 252 é par, então divide por 2, deu 126, por 2 dá 63. 63 não divide mais por 2 porque ele é ímpar, ele vai dividir aqui por 3, né? Ele é um múltiplo de 3, 63 por 3 dá 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. 150 por 2 dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, quais são os fatores que aparecem aqui nos 3? Então, eu tenho esse 2, aparece nos 3, tenho esse 3 que aparece nos 3. Então, o MDC entre eles vai ser 2, que aparece, né, vezes 3, que vai dar 6. Então, quando eu vou calcular o MDC, eu só vou considerar os fatores comuns que tem no número que eu estou decompondo. Eu posso fazer isso também de uma forma simultânea. Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, se eu quero calcular o MDC de 120, tá? Vamos calcular o MDC de 120, deixa eu colocar aqui. MDC de 120 e 150. Então, qual vai ser o MDC de 120 e 150? Eu posso fatorar simultaneamente. Deixa eu mostrar para vocês. E coloco 150. Então, primeiro número primo é o 2. Os dois números são pares, então eu divido por 2. 120 dividido por 2 dá 60, né? E 150 dividido por 2 vai dar 75. Agora vejam que 60 divido por 2, só que 75 não. Então, o que eu faço? Eu coloco 2. Só que esse 2, ó, como esses 2 dividiu por 2, eu vou circular esse 2. Nessa segunda aqui, só o 60 divide por 2. Então, eu não vou circular o 2. Então, 60 dividido por 2 dá 30. 75 não divide, eu conservo. Ainda vou dividir por 2. Só que só o 30 divide. Então, 30 dividido por 2 dá 15 e 75 eu conservo. E não vou circular esse 2. Agora, nenhum dos dois divide mais por 2. Eles dividem por 3. 15 é múltiplo de 3 e 75 também. Então, como os dois vão dividir por 3, eu vou circular esse 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 75 dividido por 3 dá 25, né? Então, o que eu faço agora? Não divide por 3, eles dividem por 5. Os dois dividem por 5, então eu vou circular isso também. Então, 5 dividido por 5 dá 1 e 25 por 5 dá 5. Ainda tenho que dividir por 5, porque esse aqui ainda não é 1. Então, conservo 1, 5 dividido por 5 dá 1. Então, quais foram os números que eu circulei? Os números que eu circulei são os fatores comuns. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, o máximo divisor comum de 130 e 150 é 30. O mínimo múltiplo comum agora. Veja que o outro é máximo divisor comum, tá? Por que o máximo divisor comum? Porque os divisores, eles
representam um conjunto finito, eles têm fim. Vocês viram aqui, ó, os divisores de 96 é um conjunto que tem fim, os divisores de 108 é um conjunto que tem fim. Então, nos divisores eu tenho o máximo divisor comum. Só que aqui nos múltiplos eu vou ter o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque os múltiplos eles formam conjuntos infinitos que não vão ter fim. Por exemplo, aqui nós já temos uma outra situação. Um feirante sempre leva para a feira a mesma quantidade de ovos de galinha para vender. Ele sabe que colocando os ovos em embalagens para 12 ou para 18 ovos, não sobra nem falta ovo. Aí, vamos calcular qual é o menor número de ovos que satisfaz essa condição. Então, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar os múltiplos de 12 e os múltiplos de 18. Quando a gente encontra múltiplos, gente, a gente está multiplicando pelos números naturais. Quando eu multiplico, ó, 12 vezes 0 dá 0, 12 vezes 1 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 12 vezes 3 dá 36, 12 vezes 4 vai dar 48 e assim por diante. Então, esses são os múltiplos de 12. Então, para encontrar os múltiplos, basta multiplicar pelos números naturais, pela sequência de números naturais. O 18 é a mesma coisa. 18 vezes 0 dá 18, 18 vezes 1, ou 18 vezes 0 dá 0, desculpa. 18 vezes 1 dá 18, 18 vezes 2 dá 36, 18 vezes 3, 18 vezes 3 já vai dar 54 e assim por diante. Então, 0, 12, 24, 36, 48, não vai ter fim esses múltiplos, são múltiplos de 12. 0, 18, 50, 36, 54 também não vai ter fim os múltiplos, são múltiplos de 18, tá bom? E aqui nós temos esses múltiplos. Então, a gente vai considerar os múltiplos comuns. Então, quem são os múltiplos comuns aqui? O 0, que em termos de mínimo múltiplo comum, a gente não considera o 0, vai ter que ser diferente de 0. Nós temos aqui também o 36 e o 72. Se a gente continuar escrevendo, aqui tem o 108 também. Se a gente continuar escrevendo, nós vamos encontrar mais múltiplos aí que são comuns, tá? Mas eu quero o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor deles diferente do 0. Então, qual é o menor deles diferente do 0? O 36. Então, eu escrevo MMC de 12, 18 igual a 36. Eu também encontro o mínimo múltiplo comum decompondo, tá? Aqui, nós fizemos a decomposição dos números de uma forma separada, o livro faz. Então, aqui decompôs 280 e aqui o 300. Vejam que aqui vai ser diferente do MDC, porque no mínimo múltiplo comum, eu vou pegar os fatores comuns e não comuns. No caso de fatores comuns, eu pego de maior expoente. Então, quando você decompõe aqui o 280, você fica com 2 3 vezes, 2 ao cubo, vezes 5 vezes 7. Nesse caso aqui, eu fico com 2 duas vezes, vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, eu vou pegar fatores comuns e não comuns, e no caso dos comuns, o de maior expoente. Então, nesse caso aqui, ó, o 2 são fator comum, só que aqui eu tenho 2 ao cubo e aqui 2 ao quadrado. Então, eu peguei 2 ao cubo. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho... aqui eu tenho 3. E nesse caso aqui eu não tenho 3, eu pego também. Não é fator comum, eu pego também. O 5 é fator comum, só que esse aqui é 1, esse aqui é 2, 5 elevado a 2. Então, eu pego o 5 elevado a 2, o de maior expoente. E pego também o 7, que não é fator comum. Multiplicando tudo, eu tenho que o mínimo múltiplo comum deles dá 4.200. Dá para fazer isso de uma forma simultânea, ó, 280 e 300. Vamos fazer isso. Primeiro eu vejo se divide por 2. Divide, esse dá 140, esse dá 150. Depois eu divido de novo por 2. Esse dá 70 e esse dá 75.
por 2 de novo. Esse dá 35, esse eu conservo porque não divide. Por 3, 35 não divide por 3, eu conservo ele e vou dividir o 75 por 3, que vai dar 25. Pronto, agora por 5. 35 dividido por 5 dá 7 e 25 dividido para 5 dá 5. Agora por 5 de novo. Eu tenho 7 e 5 por 5 que dá 1. Agora por 7 de novo eu tenho 1 e 1. Para achar o MMC, eu multiplico tudo, todos os fatores. Veja que vai dar igualzinho que eu coloquei lá embaixo, ó. 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Olha isso aqui. 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Dá no mesmo. Multiplicando isso aqui tudo, eu vou encontrar 4.200. Aqui vai explicar ó, o que eu acabei de falar com vocês, tá? Ele está explicando. Ele dá outro exemplo aqui de 120, 252 e 300, tá? Então, você vai dividindo de uma forma simultânea. E aqui ele vai falando para você o passo a passo, né? Por que repetiu cada um deles. Na atividade de vocês, são questões, tanto no livro de vocês, como eu peguei da conquista da matemática também. Então, na primeira questão, nós temos aí, ó, que o marceneiro tem ripas de madeiras com 120 e 180 centímetros e que deve cortar em pedaços iguais. É parecido com o primeiro problema lá que a gente viu envolvendo divisores. Então, vocês podem encontrar os divisores de 120, os divisores de 180 e ver qual é o máximo divisor comum. Ou, se preferirem, vocês podem fazer também o processo de decomposição para vocês poderem dar a resposta, tá bom? Divisores de 60. Quais são os divisores de 60? 60 divide por 1, divide por 2, divide por 3, né? E aí você vai colocar todos os divisores. Igual 72 também. Divisores. Ó, 60 divide por 1, né? Vai dar 60 e não sobra nada. 60 divide por 2, vai dar 30 e não sobra nada. Então, na divisão, quando você está encontrando divisores, você tem que pensar em divisões exatas, ok? Na próxima questão, eu já estou dando para vocês o número decomposto. Ó. Tem um A, tem o B e tem C. Aí eu peço o MDC de A e B. Então, você só vai considerar o A e o B. Lembra que no MDC você só vai pegar os fatores comuns e o que tiver menor expoente. Então, deixa eu fazer a letra A para vocês verem. Então, ó, MDC entre A e B. Então, eu tenho 2 ao cubo aqui e 2 ao quadrado. Eu pego 2 ao quadrado. Eu tenho 3 aqui e aqui eu tenho 3 ao quadrado. Então, eu vou pegar o 3. Eu pego de menor expoente. Aqui eu tenho 5, aqui já é o 7, não pego mais. Então, o MDC aqui vai ser 2 ao quadrado, que é 4 vezes 3, que vai dar 12. Da mesma forma, vocês vão fazer com o outro. Pega o fator comum e de menor expoente. No quarto, é parecido também com o primeiro, tá? Eles têm que ter o mesmo comprimento e tem que ser... como a madeira tem que ser aproveitada toda, então tem que ser o maior. Então, vocês têm que achar também o MDC entre 90 e 126. O quinto, vocês têm que fazer com decomposição. Então, vocês vão botar aí, ó, o quinto, letra A. Vocês vão colocar o 32, o 48. Vamos fazer a letra A aqui para vocês verem. Dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16, 48 dá 24. Os 2 dividiu por 2, eu vou circular. Aqui dá para dividir de novo por 2, os 2. Dá 8 e dá 12. Ainda divide por 2, os 2 dividem por 2. Então, dá 4 e dá 6. Por 2, ainda os 2 dividem por 2. 4 dividido para 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Veja que eu vou dividir de novo por 2, só que eu não vou circular mais, porque só o 2 divide, o 3 não, eu preciso conservar. E agora por 3 vai ficar 1 e 1. Então, para calcular o MDC na letra A, eu vou ter que multiplicar somente 2 à quarta, porque eu tenho 2 4 vezes, e 2 à quarta vai dar 16, tá?
2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Veja que se vocês pegarem 32 e dividir por 16, vai dar 2 e sobra 0, né? E se vocês pegarem também 48 e dividir por 16, vai dar 3. 3 vezes 16 dá 48, para 48, 0. Então, ele é o máximo divisor comum entre os dois. No sexto, eu estou pedindo os múltiplos. Lembra lá que os múltiplos é multiplicando pela sucessão de números naturais. Então, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 3 dá 18, e aí segue, tá bom? No sétimo, tá aí, Juliana percorre os 400 metros de uma pista de atletismo em 4 minutos e Marina percorre a mesma distância em 5 minutos. Em determinado momento, as duas estarão juntas. Depois de quantos minutos elas voltarão a se encontrar? Para vocês saberem isso, vocês têm que ver qual é o máximo, o mínimo múltiplo comum de 4 e 5, tá? É só achar os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5. E aí vocês vão descobrir depois de quanto tempo que elas vão estar juntas. Considerando parecida com a anterior, só que agora você tem A, B e C, só que agora você tem mínimo múltiplo comum. E no mínimo múltiplo comum é diferente. Você pega fatores comuns e não comuns. E no caso do fator comum, tem que ser o de maior expoente. Por exemplo, na letra A, eu quero o MDC de A e de B. Então, vamos ver aqui. Vou considerar o A tá aqui, ó. Tá um pouquinho embolado e o B tá aqui. Vou considerar o A e o B. No A, eu tenho 2 ao cubo. No B, eu tenho 2 ao quadrado. Então, vou pegar 2 ao cubo. Veja que é diferente lá da outra questão. Aqui, eu tenho 3 ao quadrado. Aqui não tem. Se fosse no MDC, eu não poderia pegar o 3 porque não tem no B. Mas nesse caso aqui eu pego, porque eu pego fatores comuns e não comuns. E aqui eu tenho 5, né? Eu vou pegar o 5 também. Então, eu multiplico tudo. 2 ao cubo dá 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8. 3 ao quadrado dá 9. E aqui eu tenho 5, né? 8 vezes 9 dá 72. 72 vezes 5. 5 vezes 7 dá 35, com 1, 36. Então, o MDC aí entre esses dois, o mínimo múltiplo comum, o MMC entre os dois vai ser 360. E o 9, vocês vão calcular pelo processo de decomposição. Fazendo isso, 25 e 30, ó. Nesse caso, agora você considera todos os fatores. Por 2, 25 não divide, eu conservo. 30 por 2 dá 15, agora por 3. Conservo 25 porque não divide por 3, 15 por 3 dá 5. Agora sim, eu divido por 5, 25 por 5 dá 5. 5 dividido para 5 dá 1. Agora, por 5 de novo. 5 dividido por 5 dá 1, dá 1. Quando eu chegar aqui no 1, eu paro. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 25 é a mesma coisa de 6 vezes 25. 6 vezes 25, 150, né? Então, é o mínimo múltiplo comum de 25 e 30, 150. É isso aí, bons estudos. Façam tudo direitinho, tá? Corrijam a atividade, façam as atividades de vocês e respondam aí a atividade com bastante cautela, fazendo os cálculos bonitinho. Um abraço.